Ai, professor, dá para fazer uns exemplos aí pra gente? Dá, a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Mate e esse é o canal Matemática. Fala galera, belezinha? Alguns exercícios operacionais para a gente treinar o nosso Teorema de Tales. Vamos lá. Coloquei aqui 3 exemplos, né? No primeiro, ó, as 3 retinhas, né? R1, R2, R3 são paralelas. E ele coloca aqui esses carinhas, né? Cada segmento tem esse tamanho. Aqui é X, aqui é 6, aqui é 4, aqui é 8. Então, como que a gente vai montar? A ideia vai ser a seguinte, a gente conversou já em vídeos anteriores, falamos aí qual era a ideia do Teorema de Tales, né? Então, eu vou escrever assim, ó, que a razão entre segmentos correspondentes vai ser uma constante, que é uma maneira da gente escrever esse cara, né? Eu vou colocar assim, ó. O x, esse segmento é correspondente ao segmento de medida 4 e o 6 é correspondente ao segmento de medida 8. Tudo bem? Então a ideia vai ser a seguinte, eu vou falar aqui x está para 4, 6 está para 8. Vamos escrever este cara aqui, ó. Vou colocar o seguinte, x está para 4, assim como 6 está para 8, né? Coloquei aqui, ó, a razão entre os segmentos correspondentes é uma constante. Aí é fazer conta, né? Qual que era uma propriedade de proporção? Quando a gente tem essa igualdade entre razões, né, que é uma proporção, a gente podia multiplicar em cruz. Essa é a ideia. Então faz lá, ó, como vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar, passa esse 4 multiplicando, então vai ficar que o nosso x é igual a 4 vezes 6, tudo isso aqui dividido por 8, não é isso? 4 vezes 6, isso aqui dá 24. Vamos colocar aqui, ó, 24, tudo isto dividido por 8. Então, como vai ficar o nosso x? Só fazer a continha. Ou seja, o nosso x aqui é igual a 3. Tudo bem, gente? Tranquila essa ideia? Ó, e perceba o seguinte, né? Lembra que a gente falou que as retas, o feixe de retas paralelas, ele sobre as nossas retas transversais, ele divide em segmentos proporcionais. Se 4 é metade de 8, então esse cara tinha que ser metade do 6, que foi o que a gente encontrou aqui. Beleza? 3. Legal demais. E aí, ó, exemplo B agora. Qual que vai ser a ideia? A ideia é a seguinte, ele falou pra gente, R1, R2, R3 são retas paralelas, o nosso feixe de retas paralelas, e tem os segmentinhos determinados aí por essas retas paralelas sobre as retas transversais. Show! E aí qual que vai ser a ideia? Vou fazer a mesma coisa, né? Mas repara que aqui o x ele estava entre duas retas paralelas mais próximas, né? Vamos dizer aqui. O x agora é exatamente o segmento determinado pelas retas paralelas mais distantes, R1 e R2. Mas a ideia funciona do mesmo jeito, né? A diferença vai ser a seguinte, eu vou dizer que 6 está para 9, tudo bem? Assim como esse segmento todo está para esse segmento todo. Lembra que a razão entre os segmentos correspondentes é uma constante. Então 6 sobre 9 tem que ser igual a 8 sobre esse cara que a gente não conhece, se quiser a gente pode encontrar, assim como todo esse segmento, né, 6 mais 8, tá para todo esse segmento, que no caso é o x, beleza? Então vou escrever assim, ó, 6 está para 8, vamos colocar, ó, 6. Eu vou fazer o contrário, né, só para o nosso x ficar em cima, né? Vou escrever assim, ó, esse segmentão todo tá para esse segmentão todo, vou colocar x está para 6 mais 8, que é esse segmento todo, né? Determinado pelas retas paralelas R1 e R3, beleza? Então, ó, esse cara todo, 6 mais 8, esse cara todo, o x. Então, coloquei, x está para todo esse cara. E aí, vou fazer o seguinte, vou escrever que este pedacinho aqui, ó, esse 9 está para o 6, né? A gente começou aqui pelos segmentos do lado de baixo, né? Então a gente sempre pega os caras do lado de baixo primeiro. Então vai ficar o 9 está para 6. Coloquei aqui. 9 está para 6. Show? Beleza? E aí repara, ó, essa conta aqui dá 14. Tranquilo? E a ideia é isolar o x, né? O que eu vou fazer? Vou passar esse 14 multiplicando. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. X vezes, x é igual, né,
a 14 vezes 9, tudo isso aqui dividido por 6. Tranquilo? 14 vezes 9, isso aqui vai dar 136. Tranquilo? Mas se quiser deixar assim, fica um pouquinho mais fácil de fazer conta, né? A gente pode simplificar, ó, por exemplo, esse 6 com esse 9. Dividindo em cima e embaixo por 3, isso aqui vai dar 2. E aqui vai dar 3, né? 9 por 3 sobra 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E agora eu consigo simplificar, por exemplo, esse 2 aqui, ó, com esse 14. Aqui vai dar 7. E aí quanto que vai ser o nosso x? O nosso x vai ser 7 vezes 3. Vou colocar aqui, ó. 7 vezes 3 igual a 21. Tranquilo? Beleza? Essa é a ideia. Tranquilos? Agora, esse exemplo C é o que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Quando os caras colocam as retas transversais se cruzando. E aí uma sugestão que eu dou é redesenhar essa figura para a gente não acabar não confundindo as coisas. Não. Redesenhando vai ficar mais ou menos assim. Vou desenhar a mão livre só para a gente fazer um desenho esquemático mesmo. Ó. Vai ter as nossas retas paralelas. O que eu vou fazer? Ó? Vou colocar uma aqui e a outra separadinha, para ficar nesse formato que é a ideia que a gente viu. Nessa reta que está inclinada para a nossa esquerda, esse pedaço aqui vale 3, né? E esse pedaço aqui vale x. Na nossa retinha que está inclinada para a nossa direita, esse pedacinho vale 2, esse pedacinho vale 6. E aí ficou exatamente o mesmo formato que a gente já conversou. Por que eu sugiro fazer desse jeito? Porque dá uma vontadinha de falar que 2 está para 3, x está para 6. E aí vai criar uma relação de proporcionalidade inversa. E aí vai acabar dando problema. Tranquilo? Então a ideia é separa as retinhas para ficar no formato que a gente já vem conversando. E a ideia vai ser, ó, lembra lá, os segmentos correspondentes, né, a razão entre os segmentos correspondentes é uma constante. Então a gente pode escrever, ó, x sobre 6, vamos colocar, ó, x sobre 6 igual a 3 sobre 2. Então comecei aqui pelo nosso lado direito, x sobre 6, 3 sobre 2. Aí a ideia é a mesma, né? Multiplica em cruz, não é isso? Então aqui eu vou passar esse 6. Vou passar esse 6 multiplicando, vai ficar x igual a 6 vezes 3, tudo isso aqui dividido por 2. E aí vai ficar, ó, se a gente quiser simplificar aqui, ó, por 2, aqui vai sobrar 3. Ou seja, o nosso x aqui vai valer 9. E essa é a ideia, ó. 2 é 1/3 de 6. Então o 3 é 1/3 de 9. Fizemos aí caras que são proporcionais. Beleza a ideia? Então é isso. Um beijo no coração, até a próxima!